Olá, seja muito bem-vindo ao canal. E desta vez iremos para a parte 9, que é a conclusão das 7 cartas. E a seguinte conclusão é esta: não é hora de brincar de igreja. Bem, brincar de igreja, ela pode até ser divertido quando você é uma criança, onde você imita as pregações, você imita um pastor, você imita os ministros do louvor, você imita a liturgia do culto, enfim, isso tudo é realmente algo que é aceitável, porque são crianças brincando. Todavia, a ótica muda quando são adultos que estão brincando disso. Quando é uma criança, você está passando uma experiência boa para ela. Você está ensinando ela a ter um conhecimento de certas coisas de Deus. Agora, quando você é adulto brincando de igreja é algo perigoso, é algo mortal. Infelizmente, muitas igrejas brincam com isso. Muitos fingem fazer jejuns, muitos fazem movimentos automáticos, sem sentido. Muitos não conhecem a Deus e muitos são vazios do Espírito Santo. Que estão apenas na igreja como se fosse um clube, como se fosse um encontro, uma cerimônia social de domingo ou de sábado, domingo de manhã, domingo à noite, enfim. Isso tudo é, de certa forma, brincar de igreja, porque não há um mover do espírito. Não são pessoas que têm intimidade com Deus, não são pessoas que estão cheias do fogo do espírito, não são pessoas que têm amor por Deus. São realmente pessoas que estão ali muitas vezes para massagear seu próprio ego ou para criar uma sensação de pertencimento. Pois bem, e para lutar contra esse tipo de brincadeira é necessário haver um reavivamento. Essa é a única maneira que nos leva a sermos sérios, porque é uma necessidade nossa de sermos cheios do Espírito, reavivados pelo Espírito. E reavivamento ele é um trabalho sobrenatural, ele é um mistério vindo de Deus, exatamente como o novo nascimento. Ele não pode ser algo coagido ou improvisado ou manipulado ou algo inventado. Não. Reavivamento ele é algo sobrenatural, ele vem de Deus. Por quê? Porque o avivamento ele é nada mais que o momento onde a presença de Deus, ou melhor, o momento de visitação de Deus. É quando o céu ele invade e manifesta. Ele invade manifestando a presença e o poder de Deus dentro da igreja, dentro daqueles que estão no templo, na vida daqueles que estão ali frequentando, que são fiéis, que guardam a palavra, que guardam os mandamentos. E é assim que é um avivamento. No entanto, existem 6 leis que são importantes da gente ter, que é basicamente um resumo das cartas. E são 6 pontos importantes para nós analisarmos para poder ter de fato um reavivamento. A primeira lei, se é assim o primeiro tópico, por assim dizer, eu vou chamar como lei da declaração. Porque o reavivamento ele costuma começar com o ministério da palavra de Deus. Isto é, com a pregação e ensino sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus ela vai despertar na vida do crente muitas coisas, vai despertar a necessidade de se arrepender, vai despertar um amor por ele, enfim, vai despertar inúmeras coisas. E a melhor maneira de se começar um reavivamento de fato é com um fogo, por assim dizer, no púlpito. Porque o reavivamento ele acontece quando a palavra de Deus invade as nossas vidas, revelando quem nós somos. Porque apenas assim podemos ter um coração quebrantado e o Senhor produzir algo nele. Então, o segundo ponto é a exaltação, que basicamente é basicamente um tipo de pregação. E esse tipo de pregação ele vai levar ao reavivamento, porque ele exalta a supremacia de Cristo.
Muitas, muitas igrejas costumam pregar algo centrado no homem e nas necessidades humanas. No entanto, não é assim que se deve fazer. Deve ser pregado sobre Jesus. Devem ter pregações cristocêntricas, falando dele, falando da sua morte na cruz, falando de tudo aquilo que ele fez. Porque essa necessidade, existe essa necessidade dentro da igreja de enxergar o soberano Senhor. Se a gente observar essas igrejas, muitas delas tinham essa dificuldade de enxergar quem era Cristo na vida da igreja. Para podermos enxergar, precisamos ter luz, e nada mais justo que ter a palavra de Deus como luz para nós. Porque se lemos a palavra de Deus, podemos ter uma noção maior de quem Cristo é, podemos realmente enxergá-lo como nosso Senhor, como nosso juiz, como nosso advogado, enfim, de tantas outras maneiras que Jesus ele se apresentou para cada uma das 7 igrejas. Outro ponto crucial, que é a lei da continuação. Tudo aquilo que eu comentei antes, a ministração da palavra, a exaltação do Senhor, ela requer que seja contínua, ela requer uma continuidade. Então, nossa adoração, nossa alma, nossa celebração, nossa fé, nossas boas obras, elas têm que ser constantes para podermos viver um reavivamento. Essa constância ela é interessante, porque falsos ensinos, falsos mestres, na verdade, eles vão estar no meio da igreja e vão atrapalhar o trabalho do Espírito Santo. E para que isso não aconteça, é necessário que tenhamos uma doutrina sólida, que tenhamos um conhecimento sólido da palavra dele. Para ter um conhecimento sólido da palavra, é necessário a repetição, é necessário um ciclo de continuidade. Portanto, é necessário ter uma continuação no ensino, uma continuação na palavra, uma continuação na adoração. Deve ser algo constante, deve ser algo linear. O quarto ponto ele já é um pouco mais complicado, que é a lei da convicção. Por quê? O pecado ele precisa ser exposto. Então, se falhamos em lidar com o pecado na nossa igreja, o reavivamento de Jesus dificilmente virá. Nós temos que saber lidar com isso. Porque se você perceber que 5 das 7 igrejas, elas são repreendidas pelos seus pecados. No entanto, apenas 2, que é Esmirna e Filadélfia, que não foram repreendidas. Todavia, elas sofreram por perseguições. E essas 2, elas guardaram a palavra de Deus. Elas guardaram para si, sobreviveram. Então, voltando, que o pecado ele só pode ser exposto com a palavra de Deus, por meio do Espírito dele. Se expusermos a luz, ou seja, se ligarmos uma luz, as baratas elas vão procurar um esconderijo, que é o quê? Nas trevas. E assim ela é a palavra de Deus, ela expõe os pecados, ela expõe a nossa sujeira, ela expõe a condição a qual nós estamos sujeitos. Então, ainda após sermos expostos, temos consciência, temos convicção do nosso pecado, entra a parte mais importante, que é a correção. Como o pecado ele pode ser retirado da igreja? Bem, o pecado ele é retirado da igreja de uma forma um pouco mais complicada, talvez. Para nós é complicado, mas para resumir é através da confissão. E se você perceber, os pecados mencionados nas 7 cartas, elas têm uma solução. E todas elas levam para a confissão. E a confissão do pecado ele é o primeiro passo para poder extinguir, para poder, na verdade, chegar ao arrependimento. Então a confissão ela é o primeiro passo e o arrependimento ele é o caminho. O arrependimento significa uma grande mudança. E essa grande mudança vai gerar o arrependimento. Pois, infelizmente, muitos cristãos eles preferem esconder seus pecados, esconder seus problemas e não confessar, tipo, a alguém de confiança. Até porque eu entendo que muitas igrejas elas sofrem com o problema da fofoca, onde ninguém pode
confessar para o outro irmão, porque vai haver um certo julgamento, vai haver uma certo falatório. Claro que isso ele é errado, porque a confissão ela tem que ser feita da maneira correta. E fazendo-a da maneira correta, levará aquele sujeito ao arrependimento. Então isso é algo que tem que ser feito corretamente, algo que tem que ser feito com cuidado. E outro ponto que agora vamos abordar é a antecipação. E a antecipação, lei da antecipação, é basicamente que nós olhamos para o futuro, olhamos para o céu. Cada uma das cartas ela é finalizada com uma promessa para o futuro. E esta é a chave para o reavivamento. Porque enquanto vivemos neste mundo, não podemos ser não podemos ser esse. Nós devemos então se apegar às promessas que Deus fez. Nós devemos voltar nossas atenções para a glória do Senhor. Porque o Senhor quer que estejamos com Ele na eternidade. Quer que nós desfrutamos dessas bênçãos que Ele nos prometeu. Então, se focamos no nosso céu, se a nossa atenção está voltada para o trono de Deus, para o alvo, para Jesus, nosso coração ele vai estar ocupado com as coisas de Cristo. Ele vai estar ocupado com as coisas do céu. Por isso que é necessário que olhamos para o alvo. E ocupando-os com as coisas do céu, ocupando com a sua palavra, ocupando com a sua misericórdia, com as promessas que Ele fez, não vai haver espaço em nosso coração para pecados. Isso é uma maneira, de certa forma, de extinguir o pecado dentro da igreja. Só que só podemos conseguir ver o céu, ou melhor, vislumbrar, pensar a respeito dele, quando lemos a sua palavra, porque ao lermos a sua palavra, teremos uma noção de quais são as suas promessas. E tendo uma noção de quais são as suas promessas, tudo se torna mais fácil. Se torna mais fácil para que confessamos nossos pecados, se torna mais fácil para que arrependemos dele. E, consequentemente, se torna fácil para alcançarmos este alvo. Pois bem, para finalizar, vou concluir com a seguinte frase: a brincadeira acabou. Porque é um tempo onde a igreja deve buscar a Deus. Porque não há mais tempo para brincar de ser crente. Infelizmente, algumas igrejas acham que estão jogando Monopoly, do qual é um jogo onde o vencedor é aquele que acumula mais riquezas, mais dinheiro, mais propriedades, enfim. Outras costumam ser triviais, brincam apenas de acumular conhecimento e recordações, querendo saber coisas da Bíblia que não tem certa utilidade na fé de alguém. E outras brincam apenas de rei da colina, que é a brincadeira aonde um tem que ficar no meio do topo, na verdade, por mais tempo, e aquele que se manter no topo até o final vence. E há outros jogos que a igreja ela costuma jogar. Todavia eu digo que não é mais tempo de brincadeira, porque o alerta ele já foi dado nas 7 cartas. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Então para cada igreja que procura o avivamento, é necessário realmente prestar atenção naquilo que Jesus está falando através do seu Espírito. E também procurar estar próximo de Deus. Procurar pensar nas coisas do céu. Porque essa é uma maneira de você não cair em pecado, de você não cair, não ser uma igreja morta, não ser uma igreja fria, uma igreja que não tem água, uma igreja que se afastou do primeiro amor. Então, recapitulando, para finalizar, é necessário que voltamos à palavra, voltamos ao ensino da palavra, e onde no centro do nosso culto não sejam os problemas humanos, mas sim Jesus Cristo, sim a mensagem que fora pregada na cruz. Porque essa mensagem ela vai levar o nosso coração ao verdadeiro arrependimento. E levando-nos ao verdadeiro arrependimento, certamente nos levará a pensar nas coisas do céu. Porque quando nos arrependemos, Jesus ele vai nos prometer algo. E essa promessa é o nosso nome no livro da vida, é o nosso nome na eternidade. Porque esse é o propósito. Deus quer que estejamos com Ele na eternidade. Todavia requer que passamos por processos, por desertos que vão levar a nossa vida toda.
Pois bem, lembre-se disso, pensar nas coisas do céu. Lembre-se de mergulhar na palavra, de mergulhar em oração, de confessar seus pecados a alguém de confiança, de realmente não brincar de ser crente, mas realmente ser um crente. Ser alguém que imite a Cristo, ser alguém que seja espelho do Senhor, ser alguém onde as pessoas olham e falam: "Nossa, essa pessoa tem algo diferente", mas o quê? Bom, eu não sei. Ela não vai saber o que tem diferente de você, mas você vai saber, porque o que você tem diferente é realmente o Espírito Santo habitando em seu coração. Pois bem, se você assistiu até aqui, deixe seu like, comenta, compartilha, e porque esse foi o fim de um tema, as 7 igrejas. Em breve entraremos em outros temas, então já siga o canal, se inscreva e ative o sininho para as notificações. E a cada semana teremos um vídeo devocional e outro de estudo. E que a paz de Deus esteja com todos. Amém.